Inovação é resistência, é raiz, é tradição, é suor, é garra, é a voz da multidão. Nossa história é forte, ninguém vai apagar. De preto e branco até o fim vou cantar. No campo é raça, na torcida. Fala, torcedor alvinegro, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja assistindo, obrigado pela sua audiência já de início aqui no nosso vídeo aqui do Bandeira Alvinegra. Hoje não teve live, infelizmente, tá, gente, por conta do horário mesmo, mas vou trazer aqui algumas informações do nosso Vozão, tá? Encerrou aí a 22ª rodada do Brasileirão, tá? Com danos até que, digamos, não tão ruim pra gente, e a gente encerra aí a 22ª rodada em 11º colocado, tá, galera? Ficou até ok pra gente, poderíamos ter perdido mais posições, mas a gente acabou ficando ali em 11º e ficamos aí na vantagem, digamos assim, em meio a tantas coisas ruins que aconteceram nessa rodada do Brasileirão. Vamos comentar um pouquinho sobre isso, vamos falar sobre o Ceará, que tem a quinta melhor defesa do Brasileirão, tá, galera? Mas não teve jeito, a gente acabou sofrendo a derrota pro Juventude e viramos freguês deles aí nessa temporada de 2025, onde nós perdemos lá e perdemos aqui, com 2 gols aí do Mandaca lá, e também o Mandaca fez um gol aqui, né? E aí, galera, depois da vinheta a gente já vem com tabela pra gente comentar um pouquinho sobre essa rodada do Brasileirão e como ficou a nossa situação aí pro restante dessas próximas rodadas do Brasileirão. Vem comigo, peço a você para deixar o seu like, se inscreve no canal, curte, compartilha, segue nossas redes sociais que vão estar na descrição. Se quiser fortalecer, já sabe, tem o nosso Pix aqui, ó. Peraí, desse lado. Aqui, ó, nosso QR Codezinho. E aqui também passando no banner aqui, se quiser fortalecer e ajudar na produção de conteúdo, será de muito bom grado, beleza? Bora pra vinheta, na volta a gente já vem com a tabelinha na tela pra gente comentar sobre o nosso Vozão. Vem comigo, bora Vozão, Bandeira Alvinegra! A gente já volta aqui, ó. A gente já volta aqui com a tabela na tela, tá? A gente comentar um pouquinho sobre essa rodada, tá? Vamos passando aqui rapidamente, tá? Ó, em primeiro colocado segue ali o Flamengo, né? Que empatou com o Grêmio. Jogo muito bom pra gente ali, né? Que a gente, ou o Grêmio teria que perder, ou empatar com o Flamengo, e aconteceu a segunda opção, que foi o empate, né? E aí o Flamengo permanece na liderança ali com 47 pontos, tá? Lembrando que o Flamengo tem jogo a menos, tá? E aí o Cruzeiro vem ali na segunda colocação com 44 pontos. E no cangote do Palmeiras ali no cangote do Cruzeiro vem o Palmeiras ali com 43 pontos, tá? Lembrando que o Cruzeiro venceu o São Paulo ontem, tá? Lá no Mineirão, tá? E o Palmeiras empatou com o Corinthians por 1-1, tá? E aí na quarta colocação vem o Bahia, que foi aí o vexame dessa rodada, né, cara? Levou uma doidinha do Mirassol, meu amigo, de 5-1. E para mim, sem dúvida, de longe o Mirassol é a revelação desse Campeonato Brasileiro de 2025, tá, galera? Em meio a tantas limitações, o time consegue ali já ficar ali numa pré-Libertadores em 6º colocado, né, cara? E ainda detonou o Bahia dentro de casa lá, né? No Maião, conseguiu fazer 5 gols em cima do Bahia, que nada pôde fazer, e voltou para casa aí com uma derrota, uma goleada aí na cuia, né? E vamos continuando aqui. Na quinta colocação vem o Botafogo com 35 pontos, empatado com o Mirassol, que venceu o Bahia, tá? Lembrando que o Botafogo também goleou ali o Bragantino, tá, gente? Tá aqui essa partida aqui, ó, Botafogo 4-1 no Bragantino, tá? Uma goleada lá no Newton Santos, tá? Esse jogo foi no sábado também, inclusive, logo após o jogo do Ceará, pouco depois. E aí, cara, a tabela já começa a ter certas transformações, né? E aí o Botafogo já encosta um pouco mais ali, né? E o Bahia acabou ficando um pouco mais distante ali do pilotão dos 3 de cima, né? E para mim já tá bem complicado aí para alcançar esses 3 times lá de cima, né? E ali na 7ª colocação, em 6º veio o Mirassol, né? Que a gente já comentou, com 32 pontos. E aí começa a briga dali de baixo, tá? Na 8ª colocação, vamos começar ali pela 7ª, né? São Paulo tem 32 pontos, Bragantino tem 30, Fluminense tem 28 pontos, Internacional com 27, e o Internacional ultrapassou a gente pela vitória em cima do nosso rival, tá, gente? Venceu por 2-1 lá no Beira-Rio, com um futebol horrível. Para mim foi um dos jogos mais feios aí da rodada, mas aí aconteceu e o Internacional conseguiu a vitória em cima do Fortaleza, e isso ajudou nada mais, nada menos do que nada a gente, né? Só fez tomar a posição da gente,
e a gente ficou ali em 11º diante dessa vitória aí do Internacional, que o nosso rival nem um empate conseguiu arrancar deles, né? Mas enfim, vamos lá. Em 11º ficamos nós, ali com 26 pontos, empatado com o Corinthians, que empatou ali no clássico com o Palmeiras, né? Inclusive um jogo com algumas polêmicas lá também, né, tá? Mas não é da nossa conta, né? A gente tem que comentar sobre o nosso Vozão. O Grêmio ficou ali em 13º com 25 pontos, tá? O Grêmio que empatou com o Flamengo lá dentro do Maracanã, tá? Foi um triunfo aí pro Grêmio, né? Digamos assim, o Grêmio que começou a dar uma certa acordada aí no campeonato. Eu acho que é um dos times que não vai cair. Então, acho que ele tem campeonato para ele aí muito, tá? Então, é um time a ser observado também, né? E ali na 14ª colocação vem o Atlético Mineiro, tá, gente? Que incrivelmente foi derrotado pelo Vitória, tá? Vitória venceu por 1-0 lá no Barradão, lá, e trouxe aí, conseguiu ali uma pontuação maior ali para tentar afugentar mais os times que estão abaixo ali da zona de rebaixamento, tá? O Vasco vem em 15º, né? Que venceu o Sport de 3-2, tá? Na Ilha do Retiro, tá? O Sport nem assim conseguiu vencer, nem dentro de casa, contra a equipe do Vasco, que para mim é bem limitada, tá, gente? Com exceção de algumas peças ali ou outro, que tem o Coutinho, tem o Piton, né? Tem uns jogadores bem interessantes lá no Vasco, mas eu acho um pouco mais, eu não acho tão organizado ali. O Diniz ainda não conseguiu colocar esse time para jogar assim de um nível um pouco maior, não, tá, gente? Eu acho que o Vasco disputa um campeonato muito parecido com a gente, e lembrando que ele vai ser o nosso próximo adversário, tá, gente? O Santos vem ali, ficou de 0-0, fez um Santos lá com o Tiquinho Soares, mas acabou sendo anulado o gol, né? E ficou ali bem polêmico também lá. Teve lá umas jogadas também em cima do Neymar, né? Que, cara, foi um jogo bem. A arbitragem brasileira tem se tornado aí um grande bicho-papão aí de todos os clubes brasileiros, né? E acaba que vai acontecendo esse tipo de polêmicas aí em cada rodada. A gente já foi prejudicado, não só nós, mas também como todos os times aí já tiveram aí a sua contribuição aí de erros de arbitragem, né? E a gente começa a ficar um pouco preocupado, porque nada muda e nem também esses árbitros são profissionalizados, né? Que se tivesse uma profissionalização maior para eles e melhorasse mais a tecnologia aqui do VAR no Brasil, talvez a gente tivesse ali pelo menos um campeonato um pouco mais neutro ali, né? Mas de antemão a gente tem que enfrentar esse 13º jogador aí dentro de campo, né? Porque temos o 12º que é a torcida, o 13º sempre é a arbitragem, tá, gente? E vamos lá. O Santos ficou ali em 16º, né, com esse empatezinho aí, com grandes possibilidades também de escapar, né? E aí o Vitória ficou ali em 17º, mesmo com a vitória em cima do Atlético Mineiro. Juventude, com a vitória em cima do Ceará, empurra o Fortaleza cada vez mais para baixo ali e foi aos 21 pontos, tá? E o Fortaleza fica ali com 15 pontos na vice-lanterna e o Sport com 20 ali com 10 pontos apenas. Em 20º, o Sport, no caso, perdão. E os jogos ficaram assim, né? Ceará perdeu de 1-0 para o Juventude, né? Que foi o jogo que nos deixou mais triste dessa rodada, né? Botafogo venceu por 4-1 o Bragantino, Cruzeiro venceu por 1-0 São Paulo, Flamengo 1-1 com o Grêmio, 0-0 Grêmio, Santos e Fluminense, Corinthians e Palmeiras, o clássico paulista ficou em 1-1. Mirassol venceu por 5-1 Bahia, Vitória 1-0 no Atlético Mineiro, Internacional venceu a Carniça por 2-1 e o Sport perdeu dentro de casa pro Vasco por 3-2, tá, gente? E aí a gente já passa logo para a 23ª rodada, que vai ser só daqui a 15 dias, né, meu amigo? Vai demorar um pouquinho aí. Não vou dizer precisamente que é 15 dias, mas só volta no dia 13/9, tá, gente? Daqui a 2 semanas, esse final de semana não tem Brasileirão, apenas no final de semana seguinte, tá? Onde a gente vai ter ali Grêmio e Mirassol abrindo a rodada, Fortaleza e Vitória ali, o duelo dos desesperados lá de baixo, Palmeiras e Internacional, jogo interessantíssimo aí pra gente, né? Se o Palmeiras vencer, já afasta um pouquinho ali o perigo do Internacional próximo a gente. Fluminense pega o Corinthians dentro de casa, lá no Maracanã. Vai ser um jogo também muito importante aí pra gente, tá? Duelo direto ali dos times que estão próximos a gente. Bragantino pega o Sport, que ainda é o lanterninha da competição e muito provavelmente não conseguirá escapar, tá, gente? Em meio a tanta probabilidade, eu acredito que o Sport seja já o primeiro favorito aí à queda, tá? Atlético Mineiro e Santos, né? Um jogo também ali, disputa direta ali próximo da gente, né? Pra gente seria melhor uma vitória ali do Santos, né? Quem sabe? Porque o Atlético Mineiro tá colado com a gente ali em pontos também, tá? Juventude pega o Flamengo, tá? Acho que é um jogo bem complicado aí, mesmo o Flamengo sendo o favorito, é lá no Alfredo Jaconi, a gente sabe que o Juventude também gosta de aprontar lá, jogando dentro de casa, tá? Lá no Morumbi tem o São Paulo pegando o Botafogo. Em São Januário, a gente vai enfrentar o Vasco lá às 8h30 da noite do domingo, do dia 14/9, tá, gente? E na segunda-feira, tá? Lá na Fonte Nova, o Bahia encerra a rodada com o Cruzeiro jogando dentro de casa.
e aí fica a 23ª rodada, tá, gente? E aí, gente, a gente comentar um pouco aí sobre esse retrospecto aí, né, da competição. O Ceará que perdeu pontos importantíssimos aí jogando dentro de casa, né? A gente poderia ter saído aí com a vitória. Poderia ter saído pelo menos com um empate para o danos não ser tão grande, né? Mas a gente não conseguiu ali, pelo menos ali, fazer os nossos 3 pontinhos dentro de casa, que garantiria ali uma certa distância ali do pilotão de baixo ali do Campeonato Brasileiro de 2025, tá? E aí a gente começa a jogar um pouco para frente aí a nossa pontuação de segurança, né? Que é os 45 pontos que a gente ainda não alcançou, mas que a gente vai ter que cavalgar aí, galgar muito aí para tentar chegar aí nessa pontuação dos 45 pontos. E jogos complicadíssimos que a gente vai pegar aí pela frente, que a gente pega 2 partidas fora de casa, né? Desses 3 que a gente vai enfrentar agora, e aí a gente fica um pouco mais pensativo diante dessas próximas partidas, tá? São 2 partidas fora de casa que a gente pega e apenas 1 em casa aí, que é contra o time do Bahia, tá, gente? E eu acho que só no mês que vem, em outubro, que a gente volta a jogar em casa, e salvo me engano é contra o Vitória, é isso mesmo, é contra o Vitória, tá? E galera, é importante salientar, né, que o nosso time, que tem ali a 5ª melhor defesa do Campeonato Brasileiro, tá? Sofreu um golzinho ali mais no final, são os números trazidos pelo GE, tá? O Vovô sofreu apenas 20 gols em 21 jogos do Brasileirão, tá, gente? Dá quase um gol aí por partida, né? Digamos assim, tem times que levaram bem mais aí, tá? E aí, esse fator aí, a gente acaba ocupando ali a 5ª melhor defesa da Série A, tá? Por outro lado, a gente acaba ficando ali em 17º como um dos piores ataques da competição. Vou botar, inclusive, esse dado aqui na tela para a gente comentar um pouquinho sobre isso, tá, gente? Que eu vou trazer aqui lá do site O Gol, tá? Dando os créditos aqui ao site O Gol, que a gente traz aí esse gráficozinho aí falando todos os times aí, os ataques de todos os times. O Flamengo é o melhor ataque, né, ali, em primeiro colocado, né, com 45 gols, tá? E aí o Mirassol vem em segundo, cara, com 35 gols. Cruzeiro também com 35. Botafogo com 30, empatado com o Vasco, que também tem 30. Bahia vem com 28 ao lado do Palmeiras, com 27 vem o Red Bull Bragantino. Com 26 gols vem o São Paulo, 25 gols vem o Fluminense, ao lado do Internacional. E aqui em 12º vem o Corinthians com 23 gols. Atlético Mineiro com 20, empatado com Fortaleza, Grêmio e Santos também com 20 gols, tá? Com 19 gols vem o Juventude e ali, logo abaixo, vem também com 19, vem nós ali em 17º colocado com apenas 19 gols. E somos melhores ataques apenas do que Vitória e Sport, né? Nem vou dizer melhor do que o Vitória, porque o Vitória também tem 19, né? Então tá aí, cara, essa é uma tabela aí que vale salientar, né, que nós temos a 5ª melhor defesa, porém somos o 17º pior ataque da competição do Brasileirão, tá, gente? É algo que a gente precisa realmente abrir do olho, né? Eu acho que nessa partida de agora o Condé mexeu muito mal, fez mexidas muito duvidosas ali no segundo tempo, que acabou acatando aí na nossa derrota, né? Foram algumas mexidas bem diferentes do que a gente costuma ver, né? Tirou a criação do meio de campo ali, colocou o Vina, mas totalmente fora de ritmo. Não vou culpar o jogador por não ter feito nada ou ter ajudado a equipe, porque realmente ele não tinha como, né, cara? O problema dele é físico, e aí ele precisa recuperar, precisa de uma sequência de jogos. Eu acho que essa pausa não vai ser tão bom ainda para o Vina, tá? Muita gente tá dizendo, mas vai ficar 15 dias agora parado, quando ele voltar ele já vai estar voando. Cara, não é assim, tá? Eu acho que o ritmo que o Vina precisa pegar não é de treino, tá? Eu acho que o ritmo que ele precisa pegar é de jogo, então acho que ele precisa realmente ganhar uma certa sequência, começar a entrar aí no segundo tempo das partidas, né? Não dá para começar como um titular. Eu acho que ele precisa fazer muito ainda para conseguir, quem sabe, aí, performar melhor e conseguir aí o espaço dele como titular dessa equipe, mas acredito que demore um pouco mais do que a gente estava pensando, tá, gente? E aí, cara, por outro lado, a gente viu aí que alguns jogadores entraram, o Rodriguinho foi um fiasco, né? Colocar o cara quase no final da partida. A gente entra ali com o Fernando Sobral e Lucas Lima, acaba com a criação do meio de campo ali, a gente fica ali com volantes praticamente ali de marcação, de contenção. Tem um jogo que a gente poderia ter ido um pouco mais e ter tentado a vitória. O Condé acabou querendo se fechar, querendo fechar a portinha ali, segurar esse empate, que foi o erro dele, e a gente acabou tomando, foi um gol, o que ocasionou da gente perder. Meu Deus do céu, galera. Na hora da gravação do vídeo aqui, a galera soltando fogos. Eu acho que deve ser por mim, né, galera? Uhul! Não sei se dá pra ouvir aí no áudio, viu, galera? Mas a galera tá soltando fogos aqui.
Alguma coisa chegou por ali. Galera, e continuando falando aqui do assunto, né? Então é isso, acho que o Ceará precisa realmente melhorar para essas próximas partidas, né? E a gente já vai viajar para pegar ali o time do Vasco, né? Vai ser uma partida bem complicada. O Vasco vem melhorando aí nas últimas partidas. Galera, muito fogo. Não sei o que foi que aconteceu aqui, não, mas estão soltando uns fogos aqui. Chegou alguma coisa boa por ali, não sei o que foi, né? Mas estão soltando fogo aqui. Galera, desculpa aí esse finalzinho de vídeo aí ter sido interrompido pelos fogos. Mas aqui estamos aqui mais uma vez para falar um pouquinho do Ceará, né? E aí a gente realmente precisa melhorar, porque para as próximas partidas a gente vai ter desafios bem mais complicados do que propriamente o Juventude, que estava ali brigando na parte de baixo da tabela e agora ganha uma certa força com a vitória ali em cima do Ceará. E mais uma vez o Ceará faz o que a gente costuma sempre ver, né, galera? Que é o quê? Levantar defunto, né? Mais uma vez o Ceará fez isso e complicou mais uma vez o que seria um pouco mais fácil para a gente conseguir se manter na Série A, começa a comprometer um pouco mais, perdendo esses pontos do jeito que a gente está perdendo aí, jogando dentro de casa, principalmente, tá, gente? E é isso, galera, videozinho aí para vocês, não teve live, mas eu acho que eu falei bem um bocado aqui, só não vai ter a participação de vocês, mas muito obrigado aí para você que chegou com a gente aqui, tá? Nesse vídeo. Quero agradecer, peço a você para deixar o seu like, curte, compartilha, segue nossas redes sociais, tá, gente? Não se esquece, se inscreve no canal se você não é inscrito e vai compartilhando o nosso conteúdo aí também nos grupos, onde vocês puderem, para fortalecer o nosso canal e a gente ganhar cada vez mais engajamento. Mais importante, deixa o seu like, tá? E se quiser ir além ajudar na produção de conteúdo, já sabe, tem aí o nosso QR Code aí na tela e também a nossa chavezinha Pix passando aqui embaixo. Então, muito obrigado a você que esteve aqui comigo nesse vídeo de hoje, tá? Amanhã a gente tem live, tá? Compromisso marcado às 6h40 da noite, por volta das 6h40, 6h50, tá, gente? Dependendo do horário que eu vinha do trabalho aí, mas vai dar certo. Muito próximo desse horário a gente faz a live de amanhã. Então, obrigado a você que esteve aqui comigo. Um excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente noite. Tamo junto, bandeira alvinegra juntos pelo Vozão. Bora Ceará. Acorda, Vozão. Vamos embora. É nóis. Valeu. Fui.